No dia 1º de agosto, nós celebramos a memória, a festa de um santo doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso nasceu no dia 27 de setembro de 1696 e faleceu aos 91 anos de idade no dia 1º de agosto de 1787. Santo Afonso nasceu em uma das famílias mais nobres do reino de Nápoles, recebeu uma educação privilegiada, tornando-se precocemente, aos 16 anos de idade, advogado. Como advogado, durante 10 anos, ele brilhou nos tribunais de Nápoles, sendo aplaudido por aqueles que tinham a oportunidade de assistir às suas belas defesas de causas humanas. Após 10 anos de sucesso, Santo Afonso experimenta a dor da derrota. Acontece que Santo Afonso tinha se preparado apenas para vencer. E na vida, a gente ganha e a gente perde. Ao perder aquela causa dos tribunais de Nápoles, Santo Afonso se recusa a voltar. Naquele momento, certamente a Igreja ganhava um advogado para a causa do Evangelho. Tendo recebido uma educação cristã, especialmente por parte da sua mãe, Santo Afonso teve sempre um compromisso com os pobres, visitava frequentemente, mesmo como advogado, o Hospital dos Incuráveis, e depois daquela perda, um dia voltando de uma dessas suas visitas, passou numa igreja, fez a sua oração, tirou a sua espada e a depositou aos pés de Nossa Senhora e decidiu se entregar para a igreja, para o reino de Deus. Ele disse que escutava interiormente uma voz muito clara: abandona os tribunais e entrega-te a mim. Ele disse então: resisti muito, mas agora me entrego. Tornou-se padre diocesano e logo começou a se dedicar incansavelmente à pastoral do seu tempo. Naquele tempo, em Nápoles, havia muitos padres, mas muito poucos se dedicavam aos pobres. De modo que os pobres, como sempre, estavam deixados à margem, abandonados, lhes era negada a palavra de Deus. Afonso se dedica incansavelmente a essa população esquecida, abandonada do seu tempo. Mas ele entra em estafa. Depois de alguns poucos anos de trabalho, o seu bispo percebe que ele precisava descansar. Assim como no Evangelho segundo São Marcos, quando Jesus viu seus discípulos cansados, os convidou para irem para um lugar deserto e afastado, para descansar um pouco, o bispo mandou que Santo Afonso fosse para um local chamado Scala, à margem do mar Mediterrâneo, para descansar. Quando chega ali, Afonso se depara com pobres, que ele chama de cabreiros, totalmente abandonados. Abandonados pela política e abandonados pela Igreja. Ali, Santo Afonso convive e faz do tempo de descanso uma verdadeira missão. Vejamos que no Evangelho de Marcos, quando Jesus e seus discípulos chegaram ao lugar de descanso, quando levantaram o olhar, viram uma multidão que vinha ao seu encontro e Jesus sentiu compaixão e se dedicou a elas. Santo Afonso também se dedicou àqueles pobres de Scala e, terminado o tempo do descanso, ele saiu dali incomodado e com um desejo no coração. Deus suscitava no coração de Afonso o desejo de fundar um grupo de missionários para evangelizar os pobres com uma linguagem simples. Então ele fundou, em 1732,
a Congregação do Santíssimo Redentor, dos missionários redentoristas, para evangelizar os pobres, como disse ele de si mesmo, o Senhor me ungiu e enviou-me para evangelizar os pobres, para recuperar a vista dos cegos, para libertar os cativos e para proclamar o tempo da graça do Senhor. Hoje, dia 1º de agosto, nós celebramos solenemente Santo Afonso Maria de Ligório, nosso fundador. Damos graças a Deus por sua resposta generosa à iniciativa do Senhor que o chamou e que ele disse sim. Também rogamos que o Senhor conceda à nossa congregação, aos missionários redentoristas, a graça da fidelidade e da perseverança, para que sejamos cada vez mais fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, inflamados de zelo, sempre dados à oração, seguindo contentes e anunciando Cristo a todas as pessoas. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós.